E aí, pessoal? Quem tá na luta do dia a dia de um delivery sabe bem, não adianta só ter um monte de pedido entrando. O verdadeiro segredo, o pulo do gato, é fazer cada um desses pedidos valer mais a pena. Hoje a gente vai desvendar juntos como aumentar o famoso ticket médio e, claro, o lucro no fim do mês. Sabe aquela sensação? A correria na cozinha é grande, os pedidos não param de chegar, mas quando a gente vai fechar as contas, o resultado não parece refletir todo esse esforço. Se essa história é sua familiar, pode ficar tranquilo que essa nossa conversa de hoje foi pensada exatamente para iluminar esse ponto. E é aqui que está a grande virada de chave. Em vez de gastar toda a energia só para atrair mais e mais clientes, a oportunidade de ouro pode estar em aumentar o valor que cada cliente que já decidiu comprar gasta. É sobre otimizar cada venda, sabe? Cada clique. Bom, o nosso roteiro de hoje é bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai entender o tamanho do desafio. Depois, vamos construir a base com a engenharia de cardápio, aprender as técnicas de venda que mais funcionam, ver como a tecnologia pode ser nossa aliada e, no final, juntar tudo isso em estratégias práticas. Vamos lá! Ok, vamos começar colocando os pés no chão e entendendo o cenário, porque antes de sair aplicando qualquer técnica, a gente precisa saber em que campo está jogando. E o mercado de delivery no Brasil, olha, está cada vez mais disputado. O Brasil é, sem dúvida, um gigante quando o assunto é delivery. Mas o jogo mudou. Aquela fase de crescer a qualquer custo, de só pensar em expandir, ficou para trás. Agora, o nome do jogo é rentabilidade, é eficiência. O lucro de verdade não vem mais de uma avalanche de clientes novos, mas de fazer a base de clientes que já existe comprar mais e com mais frequência. Com um cenário bem claro na nossa mente, vamos para o primeiro pilar estratégico. Pensa assim, se o delivery fosse uma casa, a engenharia de cardápio seria a fundação, o alicerce. É a partir daqui que a gente começa a construir o lucro de um jeito inteligente. Essa pergunta aqui parece simples, né? Mas acredite, muitos negócios não têm essa resposta na ponta da língua. Saber exatamente onde a margem de lucro é maior não é um detalhe, é o ponto de partida para qualquer estratégia de venda que realmente funcione. E a ferramenta que nos ajuda a responder essa pergunta é justamente a engenharia de cardápio. É basicamente um método que analisa o que vende mais e o que dá mais lucro. O objetivo? Transformar aquele menu, que às vezes é só uma lista de coisas, em um verdadeiro vendedor silencioso e super eficiente. Agora, olha que interessante essa imagem, ela simplifica tudo. Basicamente, a gente divide os pratos em 4 grupos. Os estrelas, que são populares e lucrativos, esses a gente tem que destacar. Os burro de carga, que vendem muito, mas com margem baixa. Os quebra-cabeça, que dão um bom lucro, mas não vendem tanto. E os cachorros que, bom, nem vendem bem e nem dão lucro. Ter essa visão clara ajuda a decidir o que promover, o que ajustar no preço e, às vezes, até o que tirar do cardápio. Beleza. Com a fundação do cardápio bem feita, vamos para as ferramentas. Chegou a hora de falar sobre as 2 técnicas mais clássicas e poderosas para vender mais em cada pedido. O famoso upsell e o cross-sell. Upselling é a arte de oferecer um upgrade. O cliente escolheu um lanche. Que tal oferecer a versão com bacon extra e queijo especial por um valorzinho a mais? A ideia aqui é mostrar que, por pouco, a experiência pode ser muito, mas muito melhor. É dar aquele up no pedido. Já o cross-selling é o que a gente chama de venda cruzada. É o complemento carinhoso, sabe? Se o cliente está levando a pizza, o cross-sell é oferecer aquela bebida super gelada ou a sobremesa que combina perfeitamente. O objetivo é completar a refeição e, claro, aumentar o valor final do carrinho. E, para não ficar nenhuma dúvida, essa tabela mostra a diferença de um jeito bem claro. Upselling melhora o item principal, tipo trocar a pizza média pela grande. O cross-selling adiciona um novo item, tipo a bebida para acompanhar a pizza. São 2 coisas diferentes, mas que, idealmente, trabalham juntas. Então, a gente já tem a estratégia do cardápio e as táticas de venda. Mas como é que a gente aplica isso tudo de forma automática na correria do dia a dia? A resposta está na tecnologia. O cardápio digital é a ferramenta que pode amplificar e muito as vendas. E olha, os números não deixam mentir. Um cardápio digital bem configurado pode sim aumentar as vendas em até 40%. Por quê? Simples. Porque ele pode ser programado para fazer as sugestões de upsell e cross-sell na hora certa, de forma inteligente e automática, sem depender da memória ou da iniciativa de alguém. No mundo digital, a gente sabe que a apresentação é quase tudo. E muitas vezes o que se vê por aí é isso, um nome simples, seco, sem vida. Pizza calabresa. Não desperta muita emoção, né? Agora, sente a diferença. Pizza de calabresa artesanal com queijo derretido e massa de fermentação natural. Essa segunda descrição não vem de só um produto, ela vem de uma experiência. Palavras como artesanal, queijo derretido, isso cria desejo e até justifica um preço um pouco maior. Então, o ponto crucial é esse.
Fotos profissionais que dão água na boca, trabalhando junto com descrições que convencem. É a combinação perfeita que transforma um simples item de menu num verdadeiro objeto de desejo. É fazer o cliente comer com os olhos antes mesmo de o pedido chegar. E tem mais! As cores também vendem. O vermelho, por exemplo, estimula a fome. O amarelo e o laranja trazem uma sensação de otimismo, de energia. O verde já remete a algo mais fresco, saudável. E o preto pode dar aquele toque de sofisticação a um prato premium. A paleta de cores do cardápio não é só estética, é uma ferramenta de persuasão silenciosa. Ok, chegamos na parte final, onde a gente vai juntar todas as peças desse quebra-cabeça. Já entendemos o cenário, a fundação e as ferramentas. Agora vamos ver como aplicar tudo isso de forma integrada, com táticas realmente poderosas. Vamos direto às táticas. Primeira, combos inteligentes. Eles facilitam a vida do cliente e mostram um valor claro. Segunda, personalização. Deixar o cliente adicionar extras é ótimo, porque cada extra é um pequeno upsell. Terceira, ofertas sazonais, para criar aquele senso de urgência. Quarta, prova social. Destacar os mais pedidos ajuda a guiar quem está indeciso. E, talvez a mais importante, a quinta, usar os dados para entender os clientes e criar ofertas que parecem ter sido feitas sob medida. E aqui, pessoal, fica a reflexão mais importante de todas. Nenhuma dessas técnicas vai funcionar de verdade se for percebida só como uma tentativa de tirar mais dinheiro do cliente. O verdadeiro objetivo tem que ser agregar valor. É oferecer uma experiência melhor, mais completa. O aumento na venda é uma consequência natural disso e não o objetivo final. E para fechar, fica a provocação. Olhando agora para o seu negócio, para o seu delivery, qual dessas estratégias, se fosse aplicada ainda hoje, teria o maior potencial de já começar a transformar o faturamento? Pensar nisso pode ser o primeiro passo para um delivery não só com mais movimento, mas principalmente muito mais lucrativo.